gentileza. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus narrado por Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 32, mais uma vez. Deus, Ele nos visita por sua graça e por causa do favor divino, para nos trazer o favor divino. Esta tradução que eu tenho em mãos, a palavra nos diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava, ou que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Senhor, nós sabemos que tudo é teu e tudo é para o teu louvor. Mas também sabemos, ó Deus, que por causa da sua graça, o Senhor nos garante a vitória e também nos traz o seu favor através de Jesus. E neste momento, Senhor, que estamos diante da tua palavra, te peço agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a graça e que esta possa trazer, ó Deus, edificação para a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos hoje. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Que bom que você veio na casa do Senhor nesta manhã. Alguns estão de férias, viajando. Outros a gente não sabe. Mas o importante é que você veio na casa do Senhor nesta manhã. Essa narrativa que nós temos aqui no Evangelho de Jesus narrado por Lucas é uma das narrativas, talvez uma das mais belas narrativas que nós encontramos nas Escrituras. A narrativa do anjo Gabriel anunciando aqui o nascimento de Jesus. Ele chega para Maria e estas cenas que nós vamos ver aqui são cenas sublimes, que a Escritura ela faz questão de relatar ou de nos deixar aqui este ensinamento. E é um momento que nos fala da graça de Deus. É um momento que nos fala do cumprimento de promessas. É um momento que nos fala do favor divino para a humanidade. Deus, Ele mais uma vez se aproxima do ser humano para agora dar o que Ele tem de melhor, dar o seu Filho. Todos nós buscamos algum sinal de Deus. E às vezes, nos nossos momentos de angústias, nós queremos que o Senhor, Ele fale conosco de alguma forma, e queremos que Ele nos mostre de alguma forma, alguma coisa. E às vezes nós queremos ou achamos que estamos dentro do propósito de Deus quando nós vemos ou ouvimos alguma coisa que o Senhor fez. Principalmente quando nós buscamos nos aproximar de Deus. A história de Maria aqui é um lembrete poderoso de que na simplicidade, Deus, Ele se aproxima do ser humano
para nos mostrar os seus propósitos. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E na simplicidade da vida, Ele se aproxima para nos mostrar aquilo que Ele tem, ou aquilo que Ele quer que nós façamos. E é importante quando nós olhamos para esta situação aqui, talvez Ele já tenha chamado você para um grande propósito. Talvez Ele já tenha chamado você para um grande projeto. No entanto, talvez você tenha desconfiado dos planos de Deus, mas os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. É preciso ter confiança, é preciso acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós podemos imaginar aqui que é provável que Maria, ela não tinha noção do que iria acontecer, do quão importante ela era dizer sim para o projeto de Deus. Então, com isso, nós precisamos entender também que talvez aquele projeto que Jesus está te chamando seja um projeto tão importante para a vida da igreja, para a humanidade, que você não tem noção do que vai acontecer adiante. Mas basta dizer sim para Deus. O que você tem para dizer para o Senhor hoje? O que você tem para dizer para Deus? Se você receber uma mensagem inesperada do Senhor, uma mensagem que mudaria a sua vida, se de repente o anjo Gabriel chegasse para ti nesta manhã, assim como ele chegou para Maria, e trazer uma mensagem, trazer um chamado divino, um chamado para transformar a sua existência ou a existência do mundo, da humanidade, da história do mundo, ia mudar a história do mundo. O que você diria para Deus? Maria viveu isso, e a resposta ao chamado nos ensina muito sobre a fé, a submissão e a confiança de que nós temos um Deus que tem nos assistido. Nós queremos falar algumas características desse texto. A primeira característica é que ela foi, sim, uma agraciada entre as mulheres. E nós precisamos entender bem isso, irmãos, porque às vezes nós discutimos com algumas pessoas em dizer que Maria não foi agraciada. Maria foi, sim, uma agraciada. Maria foi especial, sim. Mas só isso. Porque o texto nos é claro em dizer que ela foi agraciada. E a palavra agraciada aqui, ela significa cheia de graça ou favorecida. Então, esta graça aqui não era mérito de Maria. Não era porque ela era uma pessoa importante. Não era porque ela tinha boas obras. Por isso, não, mas esta graça aqui é um presente de Deus para a vida de Maria. Deus tem nos dado presente todos os dias. O fato de nós estarmos reunidos nesta manhã aqui, nós fomos agraciados por Deus. Então sinta-se feliz na presença do Senhor, porque você é um agraciado por Deus. Assim como Maria, Maria foi escolhida através aqui por graça, ela foi escolhida. Deus nos escolhe em Cristo Jesus por causa da sua graça. Você também é um escolhido. Efésios no capítulo 2 e o versículo 8, ele nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus te dá esta oportunidade. Você é um escolhido do Senhor. Não é sobre o que fazemos ou que deixamos de fazer, mas é sobre o que Ele é. Porque nós temos um Deus que é, um Deus que faz. Então, porque não é pelo que nós fazemos que nós alcançamos a graça de Deus? Porque não é por causa das nossas obras?
mas nós fazemos boas obras porque fomos alcançados pela graça de Deus. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, então nós começamos a praticar as boas obras. E aí o versículo 9 continua dizendo: não de obras para que ninguém se glorie. Então por que nós não somos alcançados pelas nossas obras? Porque nós iríamos nos gloriar daquilo que somos. Mas Deus nos escolhe na sua grandeza, mesmo nós sendo pessoas limitadas, para que possa mostrar o resplendor da sua glória em nós e através de nós. Efésios no capítulo 1 e versículo 6 nos diz: para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Assim como Maria ela foi agraciada, assim como Maria foi alcançada, nós também fomos favorecidos através de Cristo Jesus. Então, o que quer que aconteça na sua vida, o que quer que seja o projeto que você tem, mas você precisa entender uma coisa, que Deus, através da sua graça, Ele quer fazer algo extraordinário ou maior do aquilo que você pensa. Maria foi um instrumento que Ele usou há mais de 2000 anos atrás, e hoje Ele quer usar você, Ele está chamando você para ser esse instrumento usado por Ele. A segunda característica desse texto é o medo de Maria. Maria teve medo na resposta de Deus. Maria, ela ficou perturbada com a saudação, no versículo 29, que nós lemos. Muitas vezes, o chamado de Deus, ele também nos traz ou nos deixa inseguros. Muitas vezes o chamado de Deus, ele causa pavor e espanto, mas Deus, ele sempre nos assegura de que a sua presença, ela estará conosco todos os momentos. Então, como uma criança que não hesita de pular numa piscina quando ela já tem idade para isso, assim também precisamos ser. Precisamos, como diz o ditado, mergulhar de cabeça. Precisamos ir a fundo naquilo que Deus tem preparado para nós. Maria precisava confiar em Deus, e Maria se submeteu à vontade dele. O medo humano é natural, mas a fé é que precisa prevalecer. A nossa fé, ela precisa crescer neste momento. Ela precisa ser maior do que o nosso medo. Ela não era a primeira a se sentir desconfortável diante de uma situação como esta. Depois da morte de Moisés, parecia que tudo estava perdido. Parecia que era o fim neste momento. Então Deus, ele tem um propósito na vida de Josué. E aí, mesmo que ele se achasse desqualificado, mesmo que ele se achasse que não era capacitado para aquele chamado, mesmo assim Deus faz uma proposta para ele. Josué capítulo 1 versículo 9: não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Talvez por causa das nossas próprias forças e por causa daquilo que nós somos, nós temos medo de dizer sim para o chamado de Deus. Nós temos medo de dizer sim para o projeto de Deus, para esse projeto maravilhoso que Deus quer fazer na nossa vida, para que aquilo que Deus quer usar, como Deus quer usar. Mas quando Deus nos chama para fazer algo grande, Ele não está baseando nas nossas forças. Quando Deus nos chama para fazer algo extraordinário, Ele nos equipa com sua graça. Então, nós precisamos enfrentar o medo com a confiança de que Deus, Ele nos dará força para fazer aquilo que Ele nos capacita, ou aquilo que Ele está colocando nas nossas mãos nesse momento. Deus tem algo extraordinário para fazer através da sua vida, e é preciso confiar no projeto dEle. A terceira característica aqui é o chamado divino. Ser mãe do Salvador. Já pensou nisso? Já pensou em ser mãe de um Salvador para alguém?
Às vezes nós não entendemos esta proposta de ser mãe do Salvador para alguém. Mas quando nós falamos de Jesus para alguém, e ele entende esse propósito, e Jesus nasce dentro do seu coração, nós somos mãe do Salvador para alguém. O anjo aqui, ele anuncia que Maria, ela dará à luz a Jesus, que o significado do seu nome é Salvador, o versículo 31. Isso aponta aqui para um propósito eterno de Deus e da redenção. Deus tem um propósito eterno através da minha e da sua vida. Isaías no capítulo 7, versículo 14, diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, aqui, Maria está recebendo o anúncio de um cumprimento de uma profecia. Quantas profecias Deus tem feito, quantas coisas Deus tem falado, quantas profecias nós podemos ter aqui dentro desta palavra. Nós só precisamos confiar, precisamos acreditar, ter fé de que esse Deus que cumpriu essa profecia na vida de Maria, de uma simples camponesa, ele pode cumprir essa profecia na sua vida. Assim como Maria foi chamada para trazer Cristo ao mundo, nós também somos chamados para refletir Cristo em nossas vidas. Paulo diz que nós somos um vaso de barro, mas o resplendor da glória de Cristo está dentro de nós. Cristo deve estar dentro de nós. Nós precisamos refletir Cristo em nossas vidas. Estamos perto aí de uma data em que o mundo comemora o nascimento de Jesus. E que nascimento é esse que não reflete glória nenhuma, que não reflete luz nenhuma? O mundo continua do mesmo jeito, sem paz, sem perdão, sem amor. Mas o mais importante do que comemorar um dia do nascimento de Jesus é demonstrarmos que Ele é a luz e que nós precisamos refletir esta luz, que nós precisamos refletir esta glória, que nós precisamos nos colocar no lugar de um refletor, para que o mundo possa enxergar e possa ver algo maior e melhor. Pense no papel de uma lâmpada. A lâmpada, ela não é a luz, mas a lâmpada carrega a luz. E nós também precisamos carregar a luz de Cristo. Precisamos refletir a luz de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nos conecta ao Pai. Então nós podemos refletir a luz de Cristo. Talvez esta lâmpada aqui não estaria acesa se não tivesse um fio para conectar lá no quadro geral. E os eletricistas de plantão vão dizer isso melhor do que eu. Você é uma lâmpada que, conectada ao Espírito Santo, pode refletir a luz de Cristo. E nós precisamos carregar esta luz. A quarta característica desse texto é a identidade de Jesus. Presta atenção nesta identidade de Jesus. Jesus é o Filho do Altíssimo. Então Jesus, ele não seria apenas um rei humano. Não está no perfil de Jesus reinar nesta terra. Não está, nunca esteve no perfil de Jesus ser um rei nesta terra. Porque a Bíblia nos diz que quem reina nesta terra é Satanás. Mas ele é o Filho de Deus, o eterno Rei do universo. O título aqui, Filho do Altíssimo, indica aqui a sua divindade, a sua soberania.
Nós falamos sobre soberania hoje aqui na lição bíblica. Esse rei soberano que está prestes a sentar no trono branco. Este rei soberano quer governar o mundo todo, eternamente. Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele, sendo o Criador de todas as coisas, que criou-nos como imagem e semelhança sua, agora Ele tem um projeto para nossas vidas, para refletir a sua luz, para refletir a sua glória. Spurgeon diz que Cristo é o Rei que reina em humanidade, em humildade e glória. Jesus não veio a este mundo para ser servido, mas Jesus veio para servir. Este é um rei humilde, mas um rei cheio de glória, porque a glória dele não é deste mundo, a glória dele é dos céus, é eterna. Então, reconhecer Jesus como rei em nossas vidas significa submeter-se ao seu governo, submeter-se à sua grandiosidade. Então, aqui, vivendo em obediência e amor àquilo que Ele tem para nós. Ainda hoje Jesus quer revelar sua identidade dentro de nós. Ainda hoje Jesus quer revelar a sua luz dentro de nós. Mas é necessário deixar que o Espírito Santo venha gerar este nascimento. Assim como o próprio Jesus disse a Nicodemos que é preciso nascer do Espírito, assim o reino de Deus estará nascendo dentro de nós. Então, este reino que Ele quer fazer nas nossas vidas, esta luz que Ele quer refletir nas nossas vidas, não é por causa das nossas forças ou por causa daquilo que somos, mas é por causa da sua graça e do seu poder. A quinta característica desse texto é que esse reino nunca terá fim. Talvez, se a gente perguntasse para o Paulinho falar sobre os reinos desta terra, ele saberia explicar como aconteceu a história. Israel, ele aguardava um Messias que restauraria o reino de Davi. O pensamento estava em apenas as coisas deste mundo. O pensamento deles era naquilo que eles podiam ver. A promessa de um reino eterno em que Jesus vai além das expectativas humanas. A promessa de um reino aqui, para aquilo que Jesus nos chamou, Ele nos chamou para a vida eterna, não é para este mundo. Daniel, no capítulo 7, versículo 14, ele nos diz que o seu reino será um reino eterno, que não passará. Se nós buscarmos na história, nós vamos ver que os castelos, os reinados, que a história nos conta, eles acabaram em ruínas. O tempo destruiu. Foi-se a nada. Tudo se acabou. Mas o reino de Cristo, porém, é um reino inabalável e eterno. O seu reino não é baseado nas coisas efêmeras e passageiras, mas o seu reino não terá fim. E é isso que nós precisamos, irmãos, nesta manhã. Nós precisamos continuar crendo de que nós temos um rei eterno e que reinará sobre toda a humanidade. Então, viver como cidadãos do reino eterno significa priorizar as coisas eternas. Significa priorizar não as coisas passageiras, mas significa priorizar aquilo que Deus tem reservado para nós nos céus. Porque em Mateus, no capítulo 6, versículo
33, nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, esta palavra, esta reflexão, precisamos entender que a graça de Deus, ela nos escolhe. E muitas vezes o medo humano, e é preciso que o medo humano seja superado pela presença divina. O chamado divino é para trazer Cristo ao mundo. Jesus é o Filho do Altíssimo, Ele é o Rei eterno. E sim, o seu reino é eterno e inabalável. Assim como Maria, ela respondeu sim. Ela respondeu com fé e submissão. Nós também somos convidados para responder sim aos propósitos de Deus em nossas vidas. O mesmo Deus que usou Maria para trazer Jesus ao mundo, é o mesmo Deus que quer usar eu e você para refletir Cristo na nossa família, no nosso trabalho e na nossa sociedade. Se nós lermos aqui a história do nascimento de Jesus, nos diz que quando os pastores que estavam no campo, eles ouviram o chamado que Jesus havia nascido, eles correram para ir ver aonde Jesus estava. E Maria, toda feliz, toda empolgada, mostrou Jesus para aqueles pastores. Nós recebemos o chamado. Jesus já nasceu dentro de nós. Agora nós precisamos refletir e mostrar para o mundo este Jesus que está dentro de nós. Este é o propósito. Quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar para o senhorio de Cristo? O que você precisa declarar para Jesus nesta manhã é a mesma coisa que Isaías declarou: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos conceda a mesma submissão e a mesma fé que Ele encontrou em Maria. Que nós possamos também viver de acordo com o seu chamado. Que nós possamos viver de acordo com a sua graça. E que nós possamos estar refletindo a glória de Jesus para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Que nós possamos ter a mesma alegria de Maria, assim como a Maria teve a alegria de mostrar para aqueles pastores que Jesus estava ali, que Jesus havia nascido. Nós também tenhamos a mesma alegria de mostrar para o mundo que nós temos um Jesus que nasceu sim, mas Ele está vivo para a glória de Deus. E Ele é a luz do mundo. Que Deus te abençoe.